Boa noite a todos. Que a alegria de Jesus e a paz que Ele tem estejam em nossos corações. Que todas as nossas células passem a vibrar junto com Ele. Já pensou que delícia? A gente vai até rejuvenescendo, ficando bem, dá uma vontade de ser feliz. Então que assim seja. O tema da nossa noite é Em Busca de Sentido. Ele é um tema maravilhoso. É claro que ele participa do Setembro Amarelo, eu ia dizer comemoração, não tem nada para se comemorar, a campanha de Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio. E eu escolhi esse tema e escolhi também falar sobre uma pessoa em especial que eu considero espetacular o que ela fez para a humanidade. Então, quero falar a história de Viktor Frankl. Alguém já ouviu falar dele? Já? Já? Um guri maravilhoso. Nasceu normal, numa família normal, eles eram judeus, moravam na Áustria, tinham bastante dinheiro, então ele pôde fazer o que ele mais gostava na vida, que era estudar. Viktor estudava filosofia, ele gostava de todos os assuntos que se referiam à mente, desde pequeno. E ele estudou medicina, não contente, estudou a psicologia, se tornou um neuropsiquiatra, uma coisa quase que não acontece, assim, a pessoa estudar as duas áreas, porque ele amava muito saber como é que funcionava a mente. Ele estudava o cérebro e a mente. Cérebro, nossa massa cinzenta, e a mente, o que o cérebro, que é uma maquininha, consegue fazer, os pensamentos que ele tem, as ideias, como desenvolve, como armazena, enfim. E ele queria saber tudo, do começo ao fim. Tanto que o guri estudava, que aos 25 anos, ele já estava formado nas duas faculdades e já era responsável pela ala psiquiátrica do maior hospital lá de Viena. Obrigada. Vou colocar aqui que eu gesticulo muito. Estão me ouvindo? Aí atrás? Beleza? Bom, esse guri era fantástico. Imagina só, 25 anos, hoje a gente vê um guri de 25 anos, nem tem ideia do que quer fazer da vida ou está começando. Esse já sabia desde o princípio o que queria. E por que ele foi colocado lá nessa ala psiquiátrica, nessa ala de onde ficavam as pessoas que tentaram suicídio? Porque ele era muito inteligente e ele sabia conversar com as pessoas. No consultório dele, ele já sabia e gostava de entender por que a pessoa perdeu a vontade de viver. E gostava de entender como é que a pessoa fazia para recuperar a vontade de viver. Quando que a vida vale a pena e quando que não vale. Então ele estudava. Era fantástico. Só que ele era judeu. E nessa época, os nazistas tomaram conta. Da onde ele morava, foi um lugar muito atingido e, é claro, a família dele perdeu todos os bens, eles foram muito ameaçados e acabaram todos sendo presos e levados para Auschwitz. Vocês lembram de Auschwitz? Coisa mais triste? Câmeras de gás, tortura, judiarias em geral. Tanto é que criou-se uma palavra, né? Judiaria vem do que fizeram, da maldade que fizeram para os judeus. E era exatamente isso que aconteceu. Só que como ele era uma pessoa bastante influente, ele era um professor universitário, trabalhava no hospital, ele era uma pessoa muito importante, ele conseguiu a chance de se mudar para os Estados Unidos, escapar daquela loucura. Só que os parentes dele não. Nem pai, nem mãe, nem irmãos, nem a esposa, ele tinha acabado de se casar, ela estava grávida, só ele poderia ir para os Estados Unidos. Então ele optou que não, porque ele sabia que o negócio não ia ficar bem, que eles iam sofrer, que já estavam acontecendo algumas atrocidades. Então ele resolveu que não ia embora, que ele ia ficar. É claro que ele foi preso também. Eles foram separados porque os alemães não deixavam as famílias juntas, era uma tortura só. Ele viveu 3 anos na miséria e
continuava com uma força, mesmo sabendo que pai tinha morrido, que mãe tinha morrido. Eles morriam de exaustão, de tanto trabalhar, de tanto sofrer, de não ter alimentação, de não dormir. Era uma loucura. E ele ficou sabendo, mesmo estando separado, ele ficou sabendo que pai, mãe, irmãos já tinham morrido. E que a esposa tinha sido obrigada a abortar. Ela estava gravidinha e os alemães diziam: não é bom que venha ao mundo mais um judeu. Abortaram. Só que imagine as condições que eles faziam esses abortos, que ela morreu. Então ele ficou em condições terríveis por todo esse tempo. E aí vocês imaginem, a pessoa perde o rumo quando acontece tanta coisa ruim ao mesmo tempo. Em 3 anos, ele perdeu tudo. Se a gente for pensar bem, ele com a sua mente maravilhosa e o corpinho, só. E aí, quanto mais ele estava lá, quanto mais ele via as coisas que aconteciam com as pessoas, mais ele ia entendendo os estudos dele. Ele não parou de estudar quando estava lá. Tinha livro, tinha horário? Não tinha nada. Trabalhava igual um escravo, comia pouco, só que a cabeça dele fervilhava. Ele queria entender por quê? Porque quando ele estava lá fora, com consultório, com tudo, as pessoas vinham até ele, as pessoas estavam bem relativamente, vinham até ele porque não tinham mais vontade de viver. E por que ali dentro, em condições subhumanas, as pessoas sofrendo dia e noite, elas queriam viver? É uma pergunta a se fazer. Por que a vida lá fora, que era boa, tinha teto, tinha comida, tinha transporte, tinha trabalho, tinha família, tinha tudo. Por que a vida lá fora, que era boa, estava ruim? E por que a vida ali dentro, que era péssima, estava boa? Ninguém falava em tirar a sua vida ali dentro. Ninguém falava, todo mundo dizia: quando eu sair daqui, quando eu puder, eu vou voltar para a minha vida. Quando as pessoas estavam lá confinadas naquele mundo horrível, eles não tinham nem como tomar banho, gente. Agora imagine as condições. Eles estavam lá, naquela situação, ninguém falava para ele: eu quero morrer. Ninguém dizia para ele: minha vida não serve para nada. Todo mundo dizia: vamos fazer alguma coisa para sair daqui. Quando a gente sair, era aquela esperança. E 3 anos lá, ele gravou tudo isso e aquela cabeça maravilhosa entendeu o que se passava com as pessoas e qual era a diferença da pessoa para ela gostar da vida ou não gostar da vida. E ele guardou tudo e ele tinha medo de esquecer. Então ele roubava papel. Onde ele conseguia, ele roubava os pedacinhos de papel, os lápis, escrevia de noite na parede, assim, com um lapisinho ali, escrevendo e economizando papel, porque ele não sabia quando que ele ia conseguir de novo outro papel. E guardou aquilo tudo. As conclusões que ele chegava, tipo cola de escola, sabe? Vai reduzindo o papel, vai escrevendo só ali, só a ideia principal. E ele conseguiu formar uma teoria na cabeça dele. E é como se a pessoa tivesse tido a maior ideia da vida e isso animava ele. E ele pensava: quando eu sair daqui, eu vou ter chance muito maior de tratar os meus pacientes, de tratar todas as pessoas, porque agora eu sei como é que funciona. E foi isso que ele fez. A guerra acabou, os judeus foram libertados, claro que não foi devolvido para eles a vida que eles tinham, eles foram vivendo do jeito que dava. Mas Vitor, ele conseguiu se refazer na vida, voltou ao consultório, voltou ao hospital, claro que não era mais nada do jeito que era antes, casou de novo, enfim, se refez na vida. Mas, logo que ele saiu, as primeiras coisas que a pessoa faz, assim, quando sai, claro, tomar banho, comer, achar um lugar para ficar, começar a refazer a vida, mas o Vitor estava tão alucinado que ele pegou tudo aqueles papelzinhos que ele tinha e escreveu um livro em 9 dias, porque a teoria já estava toda pronta na cabeça dele. Ele fez e refez milhares de vezes enquanto estava lá. Ele escreveu um livro que é o tema da nossa palestra de hoje, Em Busca de Sentido. Esse homem foi tão importante para toda essa área neurológica, para toda essa área mental de estudos, que ele criou essa logoterapia.
E mudou toda a história da psicologia tratar essas síndromes mentais, as doenças mentais, toda a forma de condução ele conseguiu transformar. E o que ele fala nessa logoterapia? Em primeiro lugar, ele diz, gente, o sofrimento é da natureza humana. O que nos diferencia uma pessoa da outra é a capacidade que tem de se adaptar a esse sofrimento. A capacidade que tem de superar esse sofrimento. Porque tem gente que até vive bem, mas não suporta qualquer coisinha. Há um tempo atrás eu li uma notícia que uma menina tirou a vida dela porque o arquiteto não entregou no prazo a obra do apartamento. Então, assim, coisas que a gente que está mais saudável mentalmente não consegue entender. Isso que ele falava, a tua capacidade de reagir ao sofrimento é que vai garantir se você tem uma vida melhor ou pior. Até aqui nós concordamos? Faz assim para mim. Vai. Tem gente que não suporta nada. Tem gente que, meu Deus, terminou com o namorado, é o fim da minha vida, eu não quero mais viver, como se fosse a pior coisa. Pode ser dolorido, claro que você tem direito de passar pela fase do sofrimento, passar pela fase do luto. Eles chamam luto toda a parte, quando você sente que perdeu algo ou alguém, tem uma fase para você se recuperar, mas é fase. Você precisa sair dali e reestruturar a vida. Isso que Victor percebeu, que as pessoas que não conseguem fazer isso, que não suportam a frustração, elas padecem mais. Elas têm vontade de dizer assim, então não quero mais, se é assim não quero mais. Todo mundo já brincou com um primo, uma prima, as crianças na escola, que qualquer coisinha, se não ganhou o jogo não quero mais, se não é do meu jeito não quero mais, se eu não puder ser o chefe não quero mais, né? Então esses que não suportam as frustrações, eles tendem a não suportar também a vida, porque dentro da vida tem sofrimento, tem frustração. Se a gente começa a fantasiar que a vida é 100% boa, acabou-se. Se a gente começa a achar que a vida do Instagram é 100% lindinha daquela maneira, acabou-se. Gente, vou contar uma coisa bem boba pra vocês. Hoje tava lá faxinando a minha casa, que domingo lá em casa é dia de faxina, né? Então imagina os cabelos pra cima, o calorão, aquela blusinha maravilhosa da miserabilidade. E aí eu me lembrei, eu não gravei o vídeo, porque agora eu fiz uma proposta, né, de gravar o vídeo pra onde que eu vou. Pra qual dia e qual centro eu vou estar apresentando a palestra. Daí eu lembrei, eu não gravei o vídeo. Gente, saí de lá da minha faxina, dei uma geral, botei roupa bonita e quando eu passei o marido até disse, olha a roupa, porque tava no meio da faxina, né? Botei roupa bonita e gravei o vídeo. As pessoas que olharam o vídeo pensam assim, nossa, essa vive assim, né? Não é verdade. Aqueles 30 segundos de vídeo representa só os 30 segundos que eu me arrumei. De resto, tava virada no que aquilo, não dava nem para atender o carteiro. Então, por que eu tô falando isso? Porque às vezes a pessoa vê uma coisa ali no celular e acha que é 100% do tempo assim. Não é. Aí vê assim, ai, olha lá, fulana, ó, foi pra praia hoje, ai, que raiva, tem casa na praia. Ai, foi pra ilhas, que chique, né, eu só vou aqui. Ai, meu Deus, olha lá a outra, ó, pegando o avião. A gente acha que a vida da pessoa assim, às vezes a pessoa nunca tinha ido. É a única vez que ela vai, tu fica dizendo, ai, como se fosse a vida inteira assim. Aí a pessoa foi no aniversário, tirou 470 fotos, porque pagou maquiagem, né? Maquiagem, cabelo dela, aproveita e tira um monte de foto. E vai postando aquelas fotos ao longo do ano, ela tem uma carga de foto para postar. Daí quem olha diz, olha ali, tá sempre linda. Ai, que ódio. E ela tava lá apertando a gordurinha numa cinta, aí todo mundo pensa, ai, que magrinha, olha. E eu aqui, não é verdade. Então é isso que o Victor tava falando. A pessoa que fica se comparando assim, ó, com o bom de todo mundo, se sente péssima. Se sente o ó da humanidade. A pessoa acha, minha vida é muito ruim, todo mundo tem vida boa, só a minha. Não é verdade. Então, é importante, em primeiro lugar, que a gente saiba disso. Sofrimento e frustração tem na vida de todo mundo. Só que tem gente que lida melhor, tem gente que disfarça mais, tem gente que sabe mesmo, que entende. Não, é 50% de chance de dar certo ou de dar errado. Se deu errado, é 50% da chance. Se deu certo, fica feliz.
E se deu errado, tenta de novo. Mas tem gente que pensa, não vou tentar de novo, nunca mais. E aí pronto. A minha mãe, né? O sonho da vida dela era andar de bicicleta. Só que quando era criança eles não tinham bicicleta, foi crescendo, passa o desejo, assim, tanta outra coisa acontecendo, até que um dia o pai disse pra ela, o pai andava de moto. Daí ele disse pra ela, tá, eu te ensino, eu vou te ensinar. Só que pra sair da garagem lá de casa tinha uma rampa, uma descida. E a primeira aula, o pai resolveu que ela ia descer naquela rampa. E nós ali atrás, vai mãe. E a mãe ali na bicicleta, e o pai segurando atrás. O pai bem louco, soltou a bicicleta. E ela rampa fora, caiu no primeiro valo. Dentro do valo de esgoto que tinha na minha rua. A gente morava numa rua assim bem boa, os valos eram abertos. Ela caiu lá dentro. E ela ficou lá e todo mundo, meu Deus, a mãe se afogou. Na verdade não, ela estava tão roxa da vergonha porque os vizinhos tudo tinham saído na janela para ver a primeira aula dela. Gente, ela não queria sair de lá. Aí os vizinhos começaram a sair na rua para ajudar ela. E o pai veio, mas o pai morria de rir, a gente morria de rir. E a mãe não queria sair lá de dentro da vergonha. Nunca mais pegou a bicicleta. Aliás, nem tirou a bicicleta lá de dentro. Daí foi a gente que foi lá puxar e tal. E ela não quis mais saber. Numa única tentativa. Triste, porém verdadeiro. Engraçado, porém verdadeiro. Assim somos nós. A gente vai tentar um emprego, daí não conseguiu, não vou mais. A gente tenta abrir um negócio, aí deu prejuízo no primeiro mês, não vou mais. A gente tenta, sei lá, um concurso, um vestibular, um namoro, qualquer coisa. Não é pra mim. E o pior, se fecha e fica ali frustrado, como se fosse a pior pessoa do universo. Não dá pra ser assim, gente. Frustração e sofrimento tem na vida de todo mundo. Mas tem aquele que se deu bem. Tem aquele que se deu bem que não desistiu na primeira vez. Ele foi na segunda e quebrou a cara, ele foi na terceira, ralou o joelho, ele foi na quarta. Ele vai até que uma hora deu certo. E quando dá certo, aí começa a ficar exibido, tipo no exemplo da bicicleta, né? E começa a andar. E agora nessa nossa vidinha de agora começa a postar 10 quilômetros concluídos com sucesso. Olha o que eu consegui fazer. E agora a gente começa a postar tudo. Então, mas quem conseguiu é porque não desistiu. Não dá para desistir das coisas, nem da vida. Mas se até agora você não foi feliz, daqui pra frente, tome essa postura. Eu quero ser feliz. Isso que o Victor entendeu lá dentro de Auschwitz. Vivendo, não foi de ouvir falar, não foi de tratar os pacientes que passaram por lá. Foi vivendo lá dentro. E ele entendeu que a importância é a pessoa se conectar com o propósito. Eu quero sair daqui. Quando eu sair daqui, que eram o que as pessoas falavam para ele. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Decidir uma coisa, tomar um propósito e ir para a vida. Fazer. Bom, ele estudou todas essas leis dos fenômenos da consciência, da mente, do espírito e tal. E eu gosto muito da pesquisa dele porque tudo que ele descobriu estudando, o espiritismo já falava para nós, o cristianismo já falava para nós. Então é conhecimento que nós, os espíritas, temos como comum. Querem ver? Vocês viram que eu preparei assim num material bastante bonito, né, gente? É de papelzinho do Victor. Olha, o que ele descobriu pela ciência, nós espíritas recebemos dessas obras abençoadas da doutrina. Desde o tempo de Jesus, ele já falava a necessidade da caridade. Por quê? O que o Victor descobriu? Que quanto mais você faz pelos outros, mais sentido a tua vida tem. Quanto mais você se sentiu importante na vida de alguém, útil na vida de alguém, mais você fica feliz. Quanto mais coisas você faz, mais você recebe. Por que eu fiz assim? Porque a ciência descobriu que a ocitocina, que é um hormônio fantástico do bem-estar, ele é um neurotransmissor. E a gente chama de hormônios do bem-estar. Ocitocina é um deles. E ela é fantástica para tirar aquela angústia, para tirar aquele vazio existencial, para te dar um calor humano. Então, nos dias que você está mais carente, mais triste, você precisa fazer caridade. E o que a ciência descobriu? Que quando você faz o bem para alguém, qualquer bem para alguém,
Você tem uma carga de ocitocina liberada. É tão grande que você fica felizinho só de lembrar o que você fez. E cada vez que você lembra da carinha da pessoa que recebeu, do momento que você fez, da hora que você conseguiu ajudar, cada vez que você lembra, carga nova de ocitocina. Gente, fazer o bem é a melhor coisa para te tirar do buraco. Não existe neurotransmissor melhor, não existe hormônio melhor para te deixar feliz que o bem que você faz. Desde que você entrou aqui pela primeira vez, desde que você leu a tua primeira obra, desde sempre, você já ouviu falar em fora da caridade não há salvação. Erga a mão para mim quem ouviu falar isso. Deixa eu ver, muito bem, todos os encarnados e muito provavelmente os desencarnados que a gente não está vendo também, porque é assim, é uma regra, é uma lei, é natural que seja assim. Fora da caridade não há salvação, porque se você começa a ficar muito egoísta, olhando só para o umbigo, por isso que as pessoas vão ficando curcundo, olhando só para o umbigo, você começa a ficar triste. Cadê a ocitocina na vida? Não é liberada e você não tem. Você precisa fazer o bem, você precisa falar do bem, você precisa ajudar as pessoas a liberar este hormônio. A ciência descobriu que quando você faz o bem, é um jato, tipo um lava-jato, assim, que você recebe de ocitocina. E quando você fala ou ouve do bem feito para alguém, você recebe um jato para viver 24 horas. Sabiam disso? Quando a gente ouve uma boa notícia de alguém que fez o bem para alguém, de alguém que foi beneficiado por alguma coisa, tipo agora assim que está mais em voga no nosso momento, quando alguém doou alguma coisa pro pessoal lá do Rio Grande do Sul que tinha perdido tudo, o coração da gente se aquece. E sabe por quê? Que a gente fica feliz, que dá aquele bem-estar assim de ver aquelas entregas sendo feitas, as pessoas agradecendo, a ocitocina que vai sendo liberada em você quando você está vendo a imagem. Nem foi você que fez, mas você está vendo e pensando, nossa, que legal, olha o que eles conseguiram fazer, meu Deus, conseguiram um caminhão, conseguiram as doações, olha ali as pessoas, isso vai adoçando você. Então, fora da caridade não há salvação. O que fica para nós disso aí? Fale o bem, ouça o bem, para de ouvir notícia triste, para de ouvir violência, para. Assim como a ocitocina é liberada quando tem o bem, o hormônio do estresse é liberado quando você vê notícia de violência. E aí você liga no canal lá, fica 40 minutos ouvindo desgraça. Como é que você acha que o teu corpo vai ficar, a tua mente vai ficar depois disso? Tem um estudo que diz que 15 minutos de notícia ruim, pode ser violência, pode ser dor, pode ser sofrimento, notícia ruim, 15 minutos, destrói, acaba com a tua imunidade por 24 horas. Então você assistiu um jornal ali que tem bem mais que 15 minutos, viu um monte de cena horrorosa, você foi sentindo porque a tua mente inconsciente, ela não tem como decidir se é de verdade, se não é, se aconteceu com você ou não, ela vê ali a imagem e você sente. E o que ela faz? Derruba a tua imunidade. O que acontece? Gripa. A gente está sempre com resfriado, gripada, com uma pestilência ou outra, herpes na boca, terçol no olho, conjuntivite, uma coisinha ou outra, porque a imunidade está baixa. Então até aqui entendemos? A frustração é coisa da vida, sofrimento é coisa da vida, a gente tem que ter capacidade de se adaptar. Segundo, nós precisamos desse hormônio do bem-estar, que é a ocitocina, e a gente precisa falar e fazer o bem. E terceiro, gente, ama o teu próximo. Isso aí desde que Jesus veio, desde antes, os filósofos, que eram bem importantes antes, mas que a gente costuma não entender até agora, eles já falavam isso. Quem quer se salvar, quem quer viver bem, tem que amar. Mas não é amar assim, amor, porque cada vez que a gente fala amor, a gente pensa em casal, né? Ai, casal. Não é só assim. Amor é quando você faz. Tem um escritor que colocou uma frase que eu amo. Amor é verbo. Lembra do tempo da escola o que é verbo? Verbo indica ação. Verbo não é uma coisa para receber pronta. Verbo é uma coisa de fazer. Então amor não é assim, eu espero que você me ame, fico só esperando que você me ame. E se você não me ama, eu fico triste. Amor não é isso. Amor é
eu te amo, eu faço coisas para você, eu ajudo a tua vida a ficar melhor, eu faço o que eu posso por você. Isso é amor. E se você quiser fazer para mim, eu fico mais amorosa ainda, fico feliz. Se eu tenho retorno, é melhor ainda, mas se eu não tenho, o ato de amar já me deixa feliz, já dá sentido para a minha vida. Quanta gente que não tinha nada na vida, que a pessoa dizia, eu sou solitária. Normalmente os solitários é que pensam que a vida não tem sentido. São solitários que já estão mais egoístas, não estão fazendo nada para ninguém, então já vai dando aquela tristeza, já não tem ocitocina. Às vezes, a pessoa, eu vou lembrando de coisas, eu vou contando para vocês. Eu participei de um grupo de teatro há muito tempo, quando eu morava em Florianópolis. E a gente fazia coisas malucas assim para perder a vergonha, né? Então a gente ia pra praça e daí o professor lá dava umas tarefas pra gente fazer. Por exemplo, andar de ré, então todo mundo andando pra frente e nós andando pra trás. Ou abrace a primeira pessoa que você encontrar que esteja com o cabelo preso, coisas absurdas assim. E quando eu fui fazer a experiência, claro que o coração batia forte, meu Deus, isso que vergonha, mas era para perder a vergonha mesmo, porque quem está no teatro tem que fazer. E algumas pessoas que eu abraçava choravam. E eu pensava, meu Deus do céu, por que a pessoa chora? Assim, eu que estava pensando assim, eu estou constrangida, eu estou com vergonha, por que é a pessoa que chora? E uma vez me respondeu, faz tanto tempo que eu não ganho um abraço. Pensa bem. A pessoa que vive sozinha, aquela que já tende à solidão, ela não tem ocitocina nunca. Ela já vai ficando mais amarga, e quanto mais amarga, mais longe dos outros. Quanto mais longe dos outros, menos amor, menos ocitocina, menos tudo. E nessa missão de abraçar, eu até nem gostava de abraçar muito, né? Mas daí eu comecei, aí eu fiquei entre o meu grupo de amigos assim, lá vem abraço, porque chegava, oi, abraço, 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 abraço. E sabe que tem um estudo bem importante que diz, para você liberar a ocitocina, que é esse hormônio do bem-estar, você precisa abraçar 8 pessoas por dia. 8. Mas o cérebro não vai saber se são 8 pessoas diferentes. Pode ser 8 abraços na mesma pessoa, tá? Então, use como tratamento para você. Tá triste? Tá agoniado? Tá passando um período ruim? Abrace! Não interessa o que os outros vão falar. Interessa que você vai se melhorar. E mais, descobriu-se também, o corpo não vai saber se você abraçou uma outra pessoa ou se você deu um alto abraço. Então se abrace. O simples fato do toque das mãos e desse apertinho gostoso que a gente faz, libera a ocitocina. É como se fosse um interruptorzinho. Ela dá um jatinho de ocitocina. Mais um abraço. Simples assim. Deus criou coisas tão perfeitas para nós. E quando Jesus veio, ele deixou as dicas. Mas a gente não sabe seguir. Então o Vitor estudou tudo isso e descobriu essas coisas que a gente já sabia, mas não sabia como. Agora a gente sabe. Abrace mais, fale o bem, faça o bem. Você vai vendo? Você vai ficando cada vez melhor. E esse melhor que você fica vai te deixando mais bonita. Vai te deixando mais leve, vai te deixando mais feliz assim, até para realizar as tarefas que você não gosta, porque já está ali, você já fez a tua dosezinha. Faz a tua dose de bem-estar e vai para a vida. Ah, mas eu odeio o meu trabalho. Ah, até achar um próximo melhor, fique nesse aí, vai fazendo o que você pode pela tua vida. Vai entendendo. Vai entendendo que nós temos a necessidade de servir. Todo mundo aqui conhece histórias bem terríveis de gente muito rica que é muito triste. Levanta a mão que eu quero saber. Conhece histórias de gente muito rica que começa a fazer loucuras? Correr demais nos carros poderosos, beber demais, usar droga, fazer coisas assim que uma pessoa que está feliz não faz. Todo mundo conhece. Por quê? Porque gente muito rica aprende que não precisa fazer nada. Tem sempre alguém para fazer para ela. Ah, tem alguém para lavar as roupas, tem alguém para limpar a casa, tem alguém para cuidar dos filhos, tem alguém para tudo. E gente muito, muito, muito rica não precisa nem caminhar. Então vai fazendo tudo errado. Se você não movimentar teu corpo, se você não servir ninguém, se você não tem proximidade com ninguém, se você não faz nada de bom para o outro, você vira uma pedra de tristeza. Você vira a angústia encarnada. Você precisa fazer algo por alguém. Esse senso de utilidade
é que dá sentido para a tua vida, sabe? Uma vez eu tentei entrar num mestrado, não consegui, zerei na prova. Mas eu tinha estudado tanto, porque eles dão assim uns calhamaço de coisa para estudar e tu faz pior que o vestibular, assim, para tentar entrar naquele mestrado. E o mestrado era sobre idosos, sobre envelhecimento, envelhecimento precoce, e era a área que eu queria estudar. Então eu estudei para tentar entrar. Só que no dia da prova eu esqueci que não podia de maneira nenhuma, a prova era escrita, não podia de maneira nenhuma se identificar na prova. Porque quem ia ler lá, os professores que iam ler, não podiam saber quais eram os alunos. Que não é assim, 200 pessoas que querem fazer um mestrado, é bem pouca, né? Então o professor que ia ler não podia saber, não podia ligar no teu texto o nome e a pessoa, sabe? E eu botei uma frase lá que me identificava perfeitamente. Então eu zerei, não entrei, mas serviu para mim. E vocês sabem o porquê da tristeza maior dos asilados, dos velhinhos do asilo? Vocês fazem ideia qual é o centro da dor deles? A perda da utilidade. Eu sempre pensava que era porque a pessoa foi abandonada, porque os filhos não vão visitar. Eu já era voluntária no asilo há 5 anos, quando eu fui fazer essa prova. E eu achava isso, porque eles sofriam muito, era o que eles falavam. Porque meu filho não vem. Às vezes a gente via cada caso assim, nós dois íamos no asilo, e os velhinhos puxavam assim e diziam, liga pra minha filha, o pessoal aqui não quer ligar pra ela, liga pra minha filha que eu tô com saudade, não sei o quê. Daí a gente dizia, tá. Quando a gente encontrava lá as cuidadoras daquele setor, a gente ia conversar com elas e dizia, não, a gente já ligou, é a filha que não quer vir. Daí a gente diz pra ela que é a gente que não pode ligar, porque dói menos. Dizer que a instituição não pode fazer dói menos do que dizer que o filho não quer contato com você. Enfim, eu achava que a dor maior era essa, e não é. A dor maior é você se sentir um estorvo, você saber que não serve para nada, que ninguém quer você para nada, que quando você perdeu a tua utilidade não tinha ninguém por ti. Essa é a dor maior. E aí eu comecei a pensar diferente. É melhor que a gente faça as coisas pelos outros. Ah, mas eu vou ser bobo de bom. Não pense assim. Faça, porque é você que precisa. Você que precisa se sentir útil. É você que tem essa necessidade. Aliás, cada um de nós tem essa necessidade. E mesmo quando a gente desencarna, que fica o corpinho aqui, a necessidade continua, criatura. Só porque você não tem corpo, você não mudou de vida. Você só perdeu o corpo, você vai continuar você sem corpo. Entende isso? Vocês sabem que eu sou farmacêutica, né? Então eu sei de história de tudo quanto é tipo. E as pessoas lá na farmácia diziam pra mim, quando eu morrer isso aí resolve. Não resolve? Tu só vai ficar sem corpo, não vai resolver nada. Tu vai exatamente do jeitinho que estava aqui. Se você aqui é uma peste egoísta, vai ser uma peste egoísta lá. Não é porque perdeu o corpo que virou, uma pessoa abençoada. Se você é depressivo e triste aqui, quer ficar ali no teu casulinho, você vai ser depressivo e triste lá e vai ficar no teu casulinho. Então é bom que a gente saiba dessas coisas para decidir melhor o que vai fazer da vida. Desistir da vida é um erro. Você vai andar muitas pecinhas para trás. Sabe aquele tabuleiro de jogo? O jogo da vida, tinha um jogo de ludo, essas coisas assim. Lá em casa a gente jogava ludo, eu adorava. E daí tinha alguns números lá que tu jogava no dadinho que dizia retroceda 7 casas. Aí tu tinha que voltar para trás 7 casas. E o objetivo do jogo era chegar lá mais rápido. Quem tira a vida retrocede muitas casas. O mundo vai andando do jeito que tá, do jeito que é, sem fantasia. O mundo vai andando, as pessoas vão andando, as pessoas vão melhorando, mas quem desistiu, volta. Uma vez lá na farmácia tinha um funcionário, ele era muito engraçado. Ele falava assim, volta, Vornei. Quero que a avó dele dizia, volta, Vornei. Então, se você desiste da vida, você volta, Vornei. E o pior, vai ter que fazer tudo de novo, com menos condição. Porque quando você está agora aqui, nessa vidinha, você está bem. Mas eu tô mal. Não. Você já tem muito mais do que tu merecia. Pode acreditar.
Mas meu cabelo é feio, eu sou barrigudo, não consigo andar porque tenho dor no joelho. Essa é a melhor forma que teve de você resgatar as suas coisas. E você ainda ganhou muito mais. Mas tem gente que é bonito, que pode comer o que quiser. Entenda. Cada um tem o que merece e muitas vezes nem merece o que tem. Então você está aí na tua melhor forma, acredite, na melhor. E aí, se você retroceder todas essas casas, você não vai vir bem assim. Você vai vir com uns apetrechos a menos. Uma perna que não anda, um braço que não funciona, uma cabeça lesada. Né? Você vai vir meio atravessado para fazer o mesmo caminho. Porque foi você que deixou de fazer. E se você retroceder de novo? Pior ainda. E se você fizer de novo? Porque tem livre-arbítrio. Só que você tem que saber que esse caminho você vai ter que passar. Não adianta. É por aqui. Você vai retrocedendo, só vai ficando pior para você. A minha mãe era professora, né? Foi professora a vida inteira. E ela era professora de criança, então ela educava a gente como se estivesse na escola, né? E ela olhava com aquele olho assim, doce, como vocês podem imaginar, e dizia, vai ser pior para você. E aquela olhada dela já arrepiava, meu Deus, porque ia ser pior mesmo. Ela dizia, pode, mas eu não quero fazer isso. Você que sabe, vai ser pior para você. Opa! Quando ela dizia isso, partiu, né? Partiu fazer o que ela disse. Não é uma ameaça para nós, parece, mas não é. É que o livre-arbítrio diz assim para você, você pode fazer o que você quiser, mas você vai arcar com todas as consequências. Todas. Mas eu não quero mais. Não me importa o que vai acontecer depois. É uma pena, né? É uma pena. Você vai ter que voltar a vermelho de novo, e volta, quantas vezes for necessário até aprender. Bom, outra coisa que o Vitor estudou e entendeu, que a gente, participando aqui das palestras, já sabe. Bem-aventurados os aflitos. Quando Jesus estava perto, estourei o tempo, 1 minuto. Quando Jesus estava perto de ir embora, ele sabia que o povo estava muito perdido e que ele tinha que dar um ensinamento maior, ele tinha que deixar organizado umas coisas, sabe? Porque a gente é muito ruim de entender as coisas. A pessoa fala e passa séculos a gente não entende. Ele fez um documento que ele chamou de As Bem-aventuranças, que é a coisa mais linda que alguém podia escrever de orientação para nós. E ali está um roteiro do bem viver. E ali nessas bem-aventuranças ele diz uma parte inteira, e no nosso evangelho tem um capítulo inteiro falando sobre isso, sobre bem-aventurados os aflitos. E para quem é muito reticente ao ensino, parece um absurdo que alguém diga, fica feliz porque está sofrendo. Parece um absurdo mesmo, mas não. Se você entender bem se você está aflito, é porque você já está sabendo lidar com a situação. Se você já está passando pela aflição, você já está passando pela provação. Quer dizer que já fez o erro, já entendeu que estava errado, já está na parte de consertar. Isso já é um adianto. Se você já está na fase da aflição, quer dizer que você já está na metade do caminho para frente. Mas se você ficar ali reclamando, tá na mesma casinha do jogo ali, só reclamando, não vai para frente. Entendemos? Bem-aventurados os aflitos é uma coisa que é pra gente ter na cabeça sempre. Mas tá muito ruim a vida agora, mas vai melhorar. Só que vai melhorar se você tomar as atitudes para ir para frente. Se você parar de reclamar, se você entender que a frustração e o sofrimento faz parte da vida de qualquer ser encarnado nessa terra. E a última coisa que ele descobriu, que está em todos os nossos evangelhos, levanta-te e anda. Cada vez que Jesus curava alguém, ele dizia, vá, levanta-te, fala. Aquilo que ele tinha curado, ele dizia para a pessoa, vai usar agora, para o bem. Mesma coisa. Ganhou um monte de informação. Você está ganhando um monte de informação desde que veio para esse mundo. Só que quando você chegou aqui no Espiritismo, você ganhou uma informação mais concisa, mais preciosa, mais prática, que você consegue aplicar. O que você ouviu hoje, você já consegue aplicar hoje mesmo. É a teoria que a gente já ouviu a vida inteira, e aqui no Espiritismo é a prática. Como fazer para. Então, levanta-te e anda. Entenda
que a felicidade não vai vir pronta, você precisa construir. Que quando você diz assim, o que o mundo vai dar para mim, ou o que a pessoa vai dar para mim, o que essa instituição vai dar para mim, você está completamente errado. Não tem como dar nada para você. Para você ser feliz, você tem que produzir a felicidade. Ela não vai vir como uma cartinha para você abrir, fiquei feliz. Você vai ter que produzir as coisas para você ficar feliz com qualquer coisa. Você produz a tua vida. Ele colocava assim, ó, quando a pessoa consegue trocar essa frase, ela consegue ser feliz e toca a vida para frente. A frase era: o que eu espero da vida? Porque os pacientes dele diziam que esperavam da vida e nunca vinham. Eu espero um namoro e não tenho. Eu espero que o meu marido me reconheça e não me reconhece. Eu espero que lá no trabalho eles me elogiem e não me elogiem. Eu espero. E ele disse, quando você conseguir trocar isso aí, o que eu devo esperar da vida, por o que a vida espera de mim, você entendeu o recado e está pronto para a vida. Para de ficar esperando o que o outro vai te dar. Comece a fazer coisas. O que a vida espera de mim é fantástico. O que a vida espera de mim? Essa pergunta é maravilhosa. E para responder, você vai ter que ser capaz de pensar. Qual é a tua habilidade? O que tu sabe fazer de melhor? O que tu consegue fazer que os outros não? Aí está o primeiro ponto. Botar a mão na massa e fazer isso aí servindo alguém. Você sabe falar bem? Vai ensinar os outros. Você sabe ouvir bem? Vai ser o ombro amigo dos outros. Você sabe cozinhar bem? Vai ajudar, leve a alegria do alimento para alguém. Sabe? Se os hormônios do bem-estar também estão no alimento, então um bolinho de cenoura bem cobertinho, nossa, libera uma endorfina que nossa. Se você não sabe fazer outra coisa, faça um bolinho e leve para alguém que está triste. Sempre tem uma coisa que você pode fazer. E quando você faz, você fica feliz. Pode ver, quando a gente faz um bolinho e leva pra alguém, a pessoa diz, ai, que delícia, pronto. Daí tu já fica até assim, ó. A ocitocina que liberou em você e a endorfina que liberou na outra. Tudo de bom. Então faça o que está no teu alcance, porque é bom para você. Isso que o Victor entendeu. Então, por que a nossa palestra chama Em Busca de Sentido? Porque é você que tem que dar o sentido para a tua vida. Não adianta eu vir aqui e dizer assim, ó, para todo mundo que está aqui, a partir de agora o sentido da vida de vocês não dá. Para cada um é uma coisa. Porque você tem habilidades diferentes, você está passando por aflições diferentes, você tem coisas diferentes que você prometeu antes de encarnar e que você vai ficar feliz se fizer. Então descubra isso, mas seja sincero consigo. Para de se achar vítima dos outros, das situações, de tudo que você não ganhou, dos teus pais, da vida. Para. Isso aí só te atrasa o movimento. Comece a pensar o que eu posso fazer e comece, para você ver a diferença que vai dar na tua vida. E quando você tiver o sentido, você nunca mais vai querer desistir dela. Combinados? Então que assim seja. Que esses ensinos fiquem na nossa mente e no nosso coração, que a gente consiga aplicar na vida a partir de hoje. Normalmente eu falo a partir de amanhã, mas isso é tão importante que eu vou dizer a partir de agora já. Que isso fique ecoando ali na tua cabeça. E antes de devolver a palavra para a nossa colega, eu quero pedir para vocês uma ajuda para fazer o bem. Isso vai liberar a ocitocina para vocês. Nós gravamos todas as palestras e postamos no canal no YouTube. Esse canal chama Pílulas de Renovação. Pílula porque eu sou farmacêutica e renovação porque é o que um espírita faz. Se renova. Então, Pílulas de Renovação é um canal onde tem só conteúdo espírita para melhora. Só a boa nova lá dentro. Então, hoje, você chega em casa, já clica lá no YouTube e entra nesse canal, Pílulas de Renovação. Vai ter um botãozinho lá escrito inscrever-se. Você clica lá. E quando você se inscrever, você é mais um que está ajudando o canal a crescer, porque o YouTube é uma empresa e ele entende que esses canais têm que ter inscritos. Quanto mais inscrito tem um canal, ele considera mais importante. E quem é mais importante tem maiores chances, ele vai disparando as mensagens para tudo quanto é lugar. Então nós
vamos ser considerados os Paulo de Tarso, sabe, que escrevia as cartas e mandava para tudo quanto é lado para espalhar o bem? A gente, quando dissemina essa boa nova, quando a gente manda essa notícia para frente, a gente também ganha a ocitocina do bem, a gente também ganha as coisas boas da vida. Então entre lá, se inscreva, dê like, essa palestra vai estar lá, então entra, assiste um pedaço, manda para alguém, compartilha para esse canal ficar mais forte. O meu marido vai estar lá atrás, distribuindo os cartõezinhos para vocês não esquecerem o nome do canal. E atrás do cartãozinho tem uma mensagem, presta atenção, são todas diferentes. Presta atenção que o teu anjo vai te dizer através dessa mensagem, tá? E ali no cartãozinho também tem o canal do Pílulas de Renovação e eu abri hoje outro canal, chama Canal da Maquele. Para quê? A minha contribuição para a saúde mental. Eu comecei a postar vídeos lá sobre como melhorar, como fazer técnicas simples do que fazer para melhorar a saúde mental. Então, se puder, entra no outro canal também. Os dois canais estão escritos ali, tá? Muito obrigada, um beijo para vocês.